Agora, uma situação que é bem interessante, a gente tá falando de, por exemplo, bonzinho, né? Homem bonzinho, homem mauzinho. Mas, por exemplo, já vi vários casos de mulheres se sentirem até nesse começo mães dos maridos. Não foi meu caso, porque no meu caso eu era bem mais imatura, em todos os sentidos, assim, ele pôs muito mais pra frente, meio que morava até meio sozinho e se virava na vida e tal. Mas, assim, de mulheres que se queixam disso, assim, porque de ter que lidar com um homem meio que deixou de ser namorada, passou a ser mãe, né? E essa dificuldade de enfrentar isso, assim, de como lidar com isso, por quê? Porque, mais uma vez, né, vem às vezes até de uma cultura onde a mãe dele era, fazia, botava no prato e exige, meio entre aspas, né? Tipo assim, meio que espera, tem essa expectativa de que essa mulher vai continuar fazendo do jeitinho. Tem um livro do... Como é que é o nome daquele autor? Larry Crabb. Não, que é o do mesmo do Entre Lençóis. Como é que é? Ah, tá, sei. Enfim. Que é Eduque Seu Marido Até Sexta. O nome é horrível, tá? É que tudo ele faz até sexta, Não, eu acho Eduque, parece que... Mas ele fala sobre isso. Que Eduque Seu Marido, né? Fica uma coisa... Mas ele fala sobre isso no livro, que é a questão de tu... também fazer, né, mudar Lenin, alguma coisa. Mudar essa cultura, assim, porque tem algumas coisas que vêm, então, de tu também se submeter. Por exemplo, nesse sentido, eu nunca fui mãe do Daniel, até porque ele, né, enfim, eu casei, ele tinha 29 anos, né, já não era, mas não era um menino, né, já era um homem, trabalhava tudo, já não tinha, né, tinha a vida dele. Mas, como eu sou uma pessoa muito resoluta, eu resolvo, eu vou na frente, o Daniel, ele não presta atenção. Entendeu? Ele não sabe onde é que eu botou o negócio, onde é como é que vai fazer tal coisa, porque ele pergunta pra mim, sabe? Aí ele disse, como é que é? Resolve aqui o negócio que tem que fazer, não sei quem, não sei o que. Aí eu vou lá e já vejo com os documentos, já vejo com a criança, porque eu sou isso. Então acaba que isso às vezes me irrita, sabe? Porque eu fico muito irada, porque daí tem um belo dia que eu não tô afim de fazer. Aí eu começo, porque senão sou eu nessa casa, resolver. Isso é coisa de homem. Essa frase é clássica. É tudo comigo. É tudo, porque aqui em casa, se eu morro, não sobra ninguém vivo. É a minha mãe. Por isso que eles, Regina... Não, o autor lá da música tinha razão. A gente vira os nossos pais. Porque eu sempre ouvi minha mãe falando isso. É tudo comigo nessa casa, quando eu vejo tô falando. Eu falei uma essa semana que até eu me arrependi. Que eu falei, cara, é muito a minha mãe. E eu tinha raiva dessa. Que era... Eu faço várias coisas que eu vi. Mas é a primeira vez que eu me deparei com isso, assim, fiquei brava comigo mesmo, que eu falei, o cachorro cagando e eu falando, Zaio, é a mesma coisa. Aí eu mesma fiz, tipo, eu odiava essa frase, porque eu falava assim, pensava comigo, minha mãe falava, e eu pensava comigo assim, se tu acha que tu vale só o cachorro do cocô, eu tô nem aí. Eu pensava isso, porque eu tinha uma raiva dessa frase. E eu falei sem querer, eu falei, não. Ai, que raiva. Né? Mas assim, ó, então, eu em alguns momentos, eu deixo que a coisa meio que... Sabe? Ninguém faz. Ninguém faz, né? E assim, sempre dá certo, né? E também, assim, Deus é tão gracioso que parece que daí dá melhor do que se eu tivesse feito, sabe? Mas sabe que assim, ó, eu não vivo essa realidade também, porque quando casei, o Geise já tinha morado sozinho, eu acho que isso, nossa, ajudou muito a gente, eu ter morado sozinha um bom tempo e ele também. Mas eu já namorei, eu já contei aqui, né, um outro namoro que eu tive exatamente nesse cenário, assim. E aí eu vou comentar algo que eu percebo, porque daí o que acontece? A mulher tem o homem como um filho, né? O namorado, o marido. E daí o que acontece? Quanto mais ela usa esse lugar, mais ela sustenta aquele comportamento. Isso nele, exato. Porque daí a mulher não dá espaço para o homem desenvolver a sua hombridade, porque ela já correu na frente para decidir, para resolver, e ele não tem espaço. Então, existem casos que realmente existe um desnível de maturidade, né? E que a mulher precisa, ela precisa frear para dar espaço para que ele desenvolva. Porque enquanto ela não frear, ele não tem espaço. Porque às vezes eu até percebo, o homem tá querendo fazer, ele tá se esforçando, ele tá correndo atrás. Existem casos do homem, por exemplo, ser muito mais novo que a mulher, e a idade influencia muito. Mas enquanto a mulher não freia, ele não tem espaço, entende? Em algum momento, vocês vão ter que perder. Alguém vai ter que não fazer para que aquele espaço seja liberado, né? E o que acontece muitas vezes é que na raiva a mulher vai, faz e ela sustenta esse lugar. E aí, no fim das contas, ela vira um ciclo, né?
Tipo, não sai disso, né? Então, por isso que é importante nesse tempo, assim, de namoro, noivado, a gente observar preços que eu vou ter que pagar. Às vezes, um preço que eu vou ter que pagar é o de ter paciência, até que ele desenvolva certas habilidades, maturidades, para que um dia a gente se alinhe, né? Então, é problemático demais. Às vezes, os homens têm relacionamentos problemáticos com as próprias mães, assim, né? E aí querem reproduzir isso. Enfim.